Mamoré tem um presente para você no Dia dos Namorados. Você, casal, pode concorrer a um fim de semana no Oscar Hotel em uma suíte de luxo, com direito a cesta de frutas, espumantes e chocolates. E isso sem falar no café da manhã. E a data fica a critério da pessoa sorteada. Para concorrer é só você acessar a página do facebook.com/Estação Mamoré, clicar no link Sorteie-me e boa sorte. Olha essa menina que não para de chorar. Como é que tu quer ter conta? Tua barriga de uma menina essa de tudo. frescura, E tá rapaz. atrasado. Vamos lá. Ó, Teotônia. Volta aqui, Teotônia. Volta aqui agora. Olha, Volta aqui pra vem apanhar. aqui pra apanhar. Volta aqui pra apanhar. Vem aqui pra apanhar. Vou te dar olho agora, menina. Vou te dar olho Vem agora. pra cá. Entra, vem. Não, pegar, coisa muito Pega aqui essa mala aqui, essa, ó. Teotônia. Tá mais leve, vai. Só fica me brincando. Vamos logo, para de frescura. Só fica reclamando, mulher, para com essa lerdeza toda. Vamos Vamos logo, para de frescura. frescura. Esse negócio aqui. Tu puder. Bem, agora eu vou conversar com o diretor, o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, explica pra gente qual que é a temática da peça desse espetáculo Let. Então, Let fala sobre uma cidade fictícia, na verdade que ela é banhada por um rio fictício, e nessa cidade vai ser construída uma usina hidrelétrica. E a partir da construção dessa usina e das transformações sociais dessa usina, a gente faz uma reflexão também da história desse local, porque é um local que provavelmente vai perder a sua memória, vai perder a sua identidade a partir da cheia desse rio, que existe um risco muito grande desse rio transbordar e tomar conta da cidade. E há quanto tempo que vocês estão se preparando para esse teatro? A gente começou a ensaiar faz 4 meses exatamente, mas eu já comecei o processo de criação do texto, processo de pesquisa desde maio do ano passado. Então, ensaio efetivamente com o elenco foram uns 4 meses, mas de construção da obra inteira já tem 1 ano. E vocês já estrearam o espetáculo, Rodrigo? A gente teve 2 apresentações em Jaci, Paraná, que era parte do nosso acordo de realizar esse projeto lá em Jaci, que foi uma cidade que inspirou essa história. Quantas pessoas fazem parte do elenco? Do elenco são 4 pessoas, são 4 atores no caso. E a companhia de vocês? Fala um pouquinho sobre ela, quanto tempo que existe? Então, a companhia está surgindo com esse trabalho especificamente, né? Esse trabalho a gente recebeu um prêmio da Funarte, que é o prêmio de teatro Miriam Muniz, e a partir dele surgiu a vontade de realizar esse projeto. E a partir da junção dessas pessoas que se identificaram com o mesmo projeto, com a mesma linguagem, a gente decidiu fundar uma companhia. Então a companhia inicia com esse trabalho. E vocês pretendem continuar com outros espetáculos? Sim. A gente quer dar uma longa vida a esse projeto, dar uma longa vida a essa peça, fazer essa peça circular, fazer essa peça ser apresentada em vários lugares e depois trazer outros trabalhos também que falem, assim como essa peça, que falem da realidade atual de Porto Velho, que falem da memória da cidade, da identidade da cidade. Rodrigo, e você como autor, como que é escrever? É um processo bem interessante, porque é um processo de seleção, né? A gente tem a oportunidade de selecionar aquilo que a gente quer dizer, selecionar as palavras, selecionar as cenas. Essa peça especificamente, ela faz um apanhado histórico dessa cidade que foi inspirada em Porto Velho. Então essa cidade tem muitas coisas, muitos elementos em comum. Então, por exemplo, a gente aborda uma cena como essa que a gente está assistindo, que é uma cena que acontece em 1915, na época da Estrada de Ferro. Então é uma peça que ela possui seleções de cenas de 100 anos de história, basicamente. Então é um processo de selecionar material dentro desses 100 anos, por exemplo. E como que vocês dividiram o elenco, assim, personagens? Como o texto surgiu em processo, então o texto surgiu a partir de vivências que eu tive de pesquisa, surgiu a partir de coisas que nós construímos dentro da sala de ensaio. Então não havia uma construção prévia dos personagens. A gente foi experimentando coisas e à medida que eles se adequavam aos personagens, à medida em que eles traziam coisas para a cena, a gente foi construindo esses personagens. Então, todos eles vivenciam diversos personagens durante a peça. E o figurino, Rodrigo? Fala um pouquinho para mim sobre ele. O figurino ele tem uma característica bem peculiar, porque a gente desenvolveu um estudo a partir de figurino para 24 personagens, várias trocas de roupa e tudo mais. Só que a gente fez, a gente utilizou esse figurino como um negativo da memória desses personagens. Então a gente não utiliza o figurino em si como vestimenta deles. A gente utiliza essa vestimenta neutra e a gente seleciona alguns elementos para fazerem parte do figurino. O figurino, na verdade, ele compõe também parte do nosso cenário.
ele compõe a nossa área de cena porque pra gente ele é uma espécie de memorial desses personagens. A partir do momento que o ator ensaia com o figurino, ele absorve a energia desse personagem, a vivência desse personagem, as relações desse personagem. E aí a gente quis tirar o figurino para ver como isso ficava no corpo do ator. Então não há troca de figurino ao longo da peça, apenas de alguns acessórios, que a gente acha fundamentais para o jogo de cena. E para você, quais são os maiores desafios de um diretor de teatro? São muitos. Mas basicamente o trabalho do diretor ele é de coordenar essa unidade do trabalho, né? Então coordenar os atores, coordenar o texto também, porque nem sempre o diretor é o autor, coordenar toda a equipe técnica para isso ter uma unidade, né? Para ter uma uniformidade e não ficar nada dizendo por si alguma coisa que seja alheia ao trabalho. Então é um trabalho de coordenação do todo. Rodrigo, e é importante a preparação antes de entrar em cena? Extremamente importante. Na verdade, a gente trabalha muito com esse tipo de preparação. A gente trabalhou, por exemplo, com vivências. Eu levei a galera para ir a Jaci-Paraná, para ir a Cujubinzinho, onde a gente viveu dias de beiradeiro, digamos assim, para a gente poder vivenciar algumas histórias desses personagens. A gente tem uma cena em que ela acontece dentro de um brega. E aí nós fizemos uma experiência dentro de um brega também, com os atores fazendo a cena lá dentro, para ver como isso trazia material para a cena. Então a gente trabalha o tempo inteiro com essas vivências e essas preparações para dar um material de memória para eles, né? Porque quando eles estão em cena, na verdade, é quando o evento acontece, né? E a peça toda ela tem duração de quanto tempo, Rodrigo? Por volta de uma hora. E assim, como que vocês fazem para poder dividir o trabalho do estudo, do teatro? Como que é essa diferença assim? Então, a gente, nesse período de 4 meses, a gente tinha encontros 4 vezes por semana. Então, todo mundo do grupo tem outras atividades também e tudo mais. E aí a gente fez um estudo meio que focado já na interpretação. Então, a gente pegava um dia, por exemplo, um dia de ensaio, a gente pegava para levar a galera para vivenciar alguma coisa que pudesse ser trazida para a cena. Esse é um exemplo. Outro exemplo é que a gente fazia estudos dentro da própria sala de ensaio. Então, na verdade, a gente vai coordenando essas coisas, né? Você acredita que após a apresentação do espetáculo de vocês possa conscientizar a população de Porto Velho em relação às usinas também? Olha, esse é o nosso maior objetivo com esse trabalho, na verdade. A gente pretende que isso propicie algum tipo de reflexão sobre a presença das usinas hidrelétricas aqui em Porto Velho, sobre como esses impactos estão afetando a vida dos ribeirinhos, estão afetando a vida da população e de que forma a gente pode dialogar com isso, porque já é um fato. A gente não pode simplesmente negar a existência delas. Agora a gente tem que entender de que maneira elas trazem coisas positivas e negativas e como a população se posiciona diante disso. Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista. Agora acompanhe mais um pouquinho do espetáculo LED que eu volto no próximo bloco. Até lá!